não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Do canal, tranquilo? Então, os links dos livros estão lá na comunidade, quem quiser adquirir os livros do professor Olavo de Carvalho e vários outros que a gente selecionou, fez uma seleção lá para vocês. Quem tiver interessado, os links estão todos lá na comunidade. Quem quiser apoiar nosso canal, os links para apoiar nosso canal estão aí na descrição do vídeo e também todas as nossas redes sociais. Tem Instagram, Telegram e Twitter também. Ajude nosso canal a continuar aí nas redes sociais nessa batalha, nessa guerra, que no final a gente tem que vencer. Olavo tem razão. Bolsonaro, nosso presidente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Quanto mais os indivíduos se deixam levar por ilusões altruístas, menos eles cuidam dos seus próprios interesses e, portanto, há menos prosperidade geral. Então, nesse sentido, o egoísmo seria uma virtude pela sua força produtiva. Os romances da Ayn Rand sempre celebram o herói totalmente egoísta que gera uma riqueza a qual se expande necessariamente independentemente das intenções dele. Ele não precisa ter boas intenções sociais. Basta ele querer ganhar muito dinheiro, ele já está fazendo um benefício. Não, claro que tudo isto a base disso consiste em tomar uma abstração como se fosse uma realidade concreta. Num dos romances da Ayn Rand, é a história de um arquiteto que ele se revolta contra os estilos dominantes e ele quer construir os edifícios do jeito dele, como se fosse uma expressão da sua personalidade, né? Sem levar em conta mais nada, fazendo abstração, vamos dizer, do meio ambiente físico, da cultura, etc, etc. E ela celebra isso como se fosse um supremo heroísmo cultural e intelectual. Agora, se ela quisesse ter um bom exemplo de qual o tipo de ambiente urbano que isso gera, bastaria ela ir à cidade de São Paulo, onde os edifícios não têm absolutamente nada a ver com o outro, é o caos total, tá certo? No qual os pobres indivíduos ficam perdidos. Eu já escrevi sobre isso na Brava há muito tempo, quer dizer, as consequências intelectuais, cerebrais e neurológicas de você crescer num ambiente esteticamente caótico, onde você você consegue reconhecer vários estilos individuais, mas a cidade não tem um estilo. Aqui nos Estados Unidos você percorre o país inteiro, você vê que o estilo municipal e regional é característico. Você tem muitas variações, porém dentro mesmo de uma mesma pauta estilística, o que torna as cidades muito agradáveis e bonitas no fim das contas. Mesma coisa acontece nos países mais antigos da Europa. Mas na concepção da Ayn Rand, tudo isso seria um reacionarismo porque atenta contra os soberanos direitos do indivíduo, não é isso? Então, eu não posso negar de que o indivíduo desempenha um papel fundamental no avanço do conhecimento, né? Toda e qualquer descoberta, todo e qualquer progresso é feito sempre por certos indivíduos isolados, tá certo? Que não seguem a pauta comum e preferem, escolhem o seu próprio trajeto. Isso sempre foi assim. Porém, isso não quer dizer que esses indivíduos sejam realmente isolados e que eles tenham uma consistência ontológica própria. O simples fato de você precisar de um meio ao qual você se opõe já mostra que a sua independência em relação a esse meio é muito relativa. Quer dizer, você, na verdade, você se define perante este meio. Tá certo? Se você fizesse a abstração do meio, o indivíduo ficaria pairando no vazio e ele não teria como se afirmar. Isso aí, quem estudou um pouquinho de Hegel não terá a menor dificuldade de reconhecer como a consciência se autodefine sempre por oposição, ou pelo menos por uma tensão em relação a algo que não é ela. A famosa circunstância de que falava o Ortega y Gasset. Isso quer dizer que
este cidadão, Charles Robin, ele logo percebeu que o liberalismo não era apenas um sistema econômico, era toda uma constelação cosmológica e gnoseológica baseada no indivíduo, mas ainda era definido em termos puramente materialísticos e naturalísticos. O indivíduo, por exemplo, aparece claramente no Mandeville ou no John Locke, o indivíduo é, sobretudo, um feixe de interesses e desejos. Tá certo? Não há nada acima dele, não há nenhuma transcendência, nenhuma normatividade que se possa impor a ele, e a origem de tudo é o interesse e o desejo do indivíduo. Então, não é muito difícil perceber que a fonte desses movimentos da esquerda, como feminismo, gaysismo, negritude, etc., etc., é a ideologia liberal e não a socialista. Então, por exemplo, se o sujeito, houve o caso outro dia de um sujeito que, acho que na Austrália, sei lá onde, não, na Escócia, um presidiário que disse que se sentia mulher, então ele pediu sua transferência para um presídio feminino. Mas depois ele teve que ser transferido de volta para o presídio masculino porque ele estava comendo todas as mulheres do presídio feminino. Então ele agiu de maneira perfeitamente coerente com a ideologia liberal, a autonomia do indivíduo. Quer dizer, ninguém pode cercear a realização dos seus desejos, né? E sempre tendo em conta aquela frase que eu considero talvez a mais idiota de todos, que já passou por uma boca humana, que a sua liberdade termina onde começa a do outro. Não é isso? O que é, evidentemente, uma coisa muito bonita de se dizer, mas que, na prática, é totalmente inviável. Né? O que faríamos, por exemplo, com a liberdade de um sujeito que é masoquista, que paga para que os outros batam nele, como fazia o Michel Foucault? Não é certo? Como você vai equacionar isso em termos da minha liberdade e a sua liberdade? Não é isso? Então, também no momento em que certos grupos de interesses comuns adquirem uma personalidade coletiva, né, e essa personalidade do grupo passa a ser o traço definidor principal do indivíduo, mediante, por exemplo, a famosa identidade gay, que eu acredito que é uma coisa que não existe, mas na qual eles acreditam. Tá certo? Nesta mesma medida, o interesse e o desejo desses grupos adquire como se fosse uma individualidade, e ele não pode ser cerceado de maneira alguma. Né? A famosa ideia de que a sua liberdade termina onde começa a do outro, ela só pode ser violada o tempo todo, porque o simples fato de que eu já expliquei a vocês que a liberdade, ela não é um princípio definidor da sociedade. A liberdade é uma resultante de vários fatores, tá certo? Ela não é por si mesma um princípio, né? Como, por exemplo, sei lá, os princípios do direito, ad impossibilia nemo tenetur, ou sum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu. Esses são princípios de fato, mas a liberdade não é. A liberdade é uma resultante da aplicação de outros princípios. A liberdade é uma conveniência pragmática, na verdade, tá certo? E em qualquer sociedade que você veja, a liberdade é objetivamente limitada por 1001 fatores e não pode ser medida na relação assim, bionívoca entre duas pessoas apenas. Aqui está a minha liberdade, aí termina a sua. Isso não existe, isso é completamente abstrato. A liberdade, em primeiro lugar, limitada pela disponibilidade dos bens e dos meios de ação. A liberdade é limitada, vamos dizer, pela própria fragilidade da vida humana. A liberdade é limitada pelo território disponível, por um milhão de coisas que não tem nada a ver com a liberdade do outro. Agora, você fazer da liberdade do outro o limite da sua liberdade é você proclamar, vamos dizer, um ideal que não tem nada a ver com a situação real. Tá certo?
e que, por isto mesmo, será continuamente infringido em nome dele próprio. Por exemplo, o fato de que o sujeito que diz que se sente mulher, ele quer usar o banheiro das mulheres, então, aonde termina a liberdade dele de usar o banheiro das mulheres? Bom, na liberdade das mulheres, mas as mulheres têm o direito de reclamar disso aí? Não, porque isso é um preconceito. Se a mulher se sente ofendida de ver o sujeito exibir o seu membro no mictório, tá certo? Então é porque ela o está reprimindo. Então ela não tem a liberdade de reprimir o outro. Eu digo, mas se eu não tenho a liberdade de reprimir você, como é que eu posso dizer que a sua liberdade termina onde começa a minha? A sua liberdade suprime a minha automaticamente. E isso é sempre assim. Portanto, a liberdade dos cidadãos só pode ser definida em função de fatores globais que afetam a sociedade inteira e que criam, pela sua conjunção e pela sua articulação, uma pequena margem de manobra que nós chamamos de nossa liberdade. Porém, a partir destas análises, o Charles Robin chega à conclusão de que a esquerda se tornou um instrumento da ideologia liberal. Se a ideologia dominante é liberal, e a esquerda, ao levantar estas bandeiras que exacerbam o individualismo até a sua última potência, sabe, no fim das contas, que os esquerdistas que fazem isso sabem, no fim das contas, que esse tipo de liberdade que eles estão exigindo só é possível, só é execuível dentro da economia de livre mercado. Porque se a economia já tem um plano estatal anterior, tudo tem que estar dentro do plano estatal, então a sua liberdade não é limitada pela liberdade do outro, mas pelas disposições e pelas possibilidades gerais oferecidas pela economia planificada. Isso quer dizer que, segundo ele, este tipo de bandeira levantado pela esquerda se diz antiliberal, mas na verdade está trabalhando para o liberalismo. O que ele diz, a esquerda é um bando de servos inconscientes do liberalismo. É isso? E o liberalismo, evidentemente, se identifica com os interesses do grande capital. Esta é a análise dele. Eu vou ver se tem aqui algum trecho interessante para citar para vocês. O liberalismo desemboca, assim, naquilo que eu chamaria, seguindo Engels, de atomização do mundo. Quer dizer, o mundo é composto de átomos soltos, cada um deles é uma fonte de si mesmo, fonte da sua própria liberdade, fonte dos seus próprios direitos, baseado nos seus interesses e desejos. O reconhecimento do direito inato dos indivíduos à liberdade exige, por ricochete, a igual aceitação social e jurídica de todas as maneiras de viver concebíveis e imagináveis. É isso, então, se um homem acha que é mulher, tem o direito de viver como mulher, e assim por diante. Né? Toda referência, nesse contexto, toda referência a qualquer noção de moral comum ou de valores partilhados não pode surgir senão como fundamentalmente autoritária e liberticida. Portanto, não pode haver nenhuma moral comum, nenhum compromisso do indivíduo com a comunidade inteira, embora possa haver com a comunidade daqueles que partilham dos seus desejos e interesses. E daí surge o fato de que o único elo comunitário que vale é a identidade de desejos e interesses. Como é exatamente o caso no movimento gaysista ou feminista. Né? Nós aqui temos os mesmos interesses e desejos, portanto nós formamos um grupo. E todos os que não partilham dos nossos interesses e desejos, ou pior ainda, se opõem a esses, são nossos inimigos. Então isso quer dizer que não pode haver nenhum princípio moral comum a toda a sociedade. Os princípios morais se originam e se baseiam nos interesses e desejos de cada indivíduo e, portanto, na semelhança
entre os desejos e interesses dele e os do seu vizinho, seu parceiro, seu amigo, membro do seu grupo. Então só existe moral dos grupos individualizados, não uma da sociedade inteira. Portanto, basta isso para você ver como a ideia geral da liberdade como princípio da sociedade já foi destruída automaticamente, né? Eu acrescentaria que não se pode medir a profundidade da marca deixada no nosso espírito pela antropologia liberal, exceto recordando a uma parte as reivindicações saídas dos movimentos de maio de 68, dos quais algumas permanecem fortemente impregnadas do existencialismo sartreano, para o qual o ser humano se define como essencialmente livre e autônomo. Você vê que é uma linhagem de Descartes, Locke, Bernard de Mandeville, Voltaire, etc. Vai terminar no existencialismo sartreano. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.